Bom dia. Hoje é sábado, 16 de maio de 2026. Fazem 44 dias que a minha esposa ainda encontra-se sumida, sem dar notícias. Passamos o Dia das Mães sem ter contato com ela. Minhas filhas tentaram fazer contato via ligação, via mensagem. Ela não atendeu, não correspondeu. Queria explicar, primeiro eu queria agradecer o apoio que eu recebi de muitas pessoas, entendendo a nossa situação, compartilhando a nossa mensagem para que a gente ganhe alcance, para que a gente ganhe visibilidade. E queria explicar também para aqueles que não compreenderam 100% o que está acontecendo, porque realmente é uma situação bem atípica, bem complexa de se entender. Meu nome é Wagner Bispo, eu tenho 41 anos, há 15 anos eu sou um pai solo, mesmo sendo casado. Somos casados desde dia 2 de abril de 2011. Ela abandonou o lar no dia 2 de abril desse ano, de 2026, exatos 15 anos. Mas não foi a primeira vez que isso aconteceu, foi a 22ª vez ao longo desses 15 anos. E por que isso se dá? Teve pessoas que não entenderam que aqui é um pai, é um marido, é um cidadão querendo ajudar uma pessoa que está na sua vida há 15 anos. Mãe de suas filhas, esposa e um ser humano que precisa de ajuda. Ela passou por traumas inenarráveis na sua infância. Aos 12 anos, a mãe dela permitiu ela entrar no relacionamento com um homem 43 anos mais velho. De 43 anos, né? 31 anos mais velho. Desse relacionamento, que ela foi abusada, que ela foi... Isso foi um crime, isso é inconcebível. A minha filha hoje tem 14 anos, eu nunca permitiria que isso acontecesse, em esfera nenhuma. E a minha outra filhinha tem 10 anos, que fez o aniversário agora sem a mãe estar por perto. Isso que aconteceu com ela, para começar por si só, foi bárbaro. Esse homem era um pedófilo. E com consentimento da mãe, ela foi entregue e foi permitido esse relacionamento, se é que dá para chamar disso. E isso causou na vida dela muitas questões complexas. Ela teve abusos físicos, psicológicos, agressões que ela sofreu ao longo desses anos. E posterior a isso, ela engravidou e com 6 meses de idade da filha dela, ela sempre apanhava. Ela tentou sair desse relacionamento, se abrigou na casa da mãe e por algumas alternativas, esse pedófilo tentou reatar e ela não queria. E aí ele conseguiu convencê-las, né, quanto família dela, a permitir a visita da criança de 6 meses. E simplesmente ele sumiu por anos. Isso destruiu a minha esposa por dentro. Isso daí acabou com o equilíbrio emocional dela. E eu vou contar com mais detalhes assim que eu tiver condições, porque agora o foco é encontrá-la, é acolhê-la, é permitir que ela tenha um tratamento. Por quê? Porque ao longo desses 15 anos, diversas vezes aconteceram fatos e situações parecidas com essa. Mas eram episódios dela sumir 3 dias, 4 dias, uma semana e retornava. E eu procurava a família dela, e eu procurava pessoas que sabiam da situação para ter uma ajuda, para estar do lado dela. Hoje, isso é chamado de movimento feminista. Então eu procurei as pessoas que seriam as feministas da época. Eu estou falando de 15 anos atrás. E eu não tive apoio. Hoje seria mais fácil, porque todo mundo está com essa consciência. Mas o que é o feminismo? O feminismo não é o apoio? O feminismo não é acolhimento? O feminismo não é ajudar uma mulher a sair de uma situação de risco, de perigo? Eu tenho 4 mulheres
5 mulheres, né, no momento, precisando desse apoio feminista. Ela, que está sumida, que não consegue retornar ao lar porque ela está com questões psicológicas muito intensas. Minhas 2 filhas que estão ali, sem a mãe, tendo que entender essa situação. A própria filha dela que voltou ao nosso convívio depois de 10 anos, e isso desestabilizou muito, muito ela. E a minha mãe, que está comigo desde o primeiro dia que eu informei que ela ia ser avó. Ela acompanhou o ultrassom, ela acompanhou o nascimento comigo, ela está ao lado da minha esposa como uma mãe, como uma amiga desde então. E hoje, dia 16 de maio, é aniversário da minha mãe. E nós não temos motivos para comemorar, porque ela também está sofrendo essa questão junto com a gente. E muitas pessoas falam que eu tenho que seguir a vida e deixar rolar. Como que eu vou deixar rolar? Uma pessoa está sumida. Ela saiu sem levar um documento, sem levar um cartão, sem levar uma roupa, sem levar um bem. Ela está acolhida por alguém como se ela fosse uma pessoa sem família, como se ela fosse uma mulher vulnerável, no sentido do cuidado, do lar. Enquanto aqui a gente está desesperado procurando por ela. E eu já vi isso acontecer, eu já vi a dor que isso causou nela lá no passado, e ela abandonar a filha por não conseguir se relacionar, por não conseguir se organizar com seus sentimentos. E agora eu estou diante da mesma situação com as nossas filhas, e se eu não fizer nada, pode se passar anos. Esses 44 dias já estão sendo dolorosos para a gente, imagino para ela também. Ela estava em tratamento com um psiquiatra, ela tinha que fazer terapias, a qual ela não tinha começado porque ela não admite estar com essa dificuldade psicológica. Segundo palavras dela mesma, me disse, com tudo isso que a gente viveu recentemente em 2024, dela ter fugido com as nossas filhas, 58 dias sem me deixar ter um contato, ela fez um depoimento, me incriminou como um agressor. Por isso que eu estou colocando o vídeo como me tornei um agressor, porque eu nunca fui um agressor, mas eu fui tratado como um agressor. Eu fui julgado, eu fui excluído, eu fui humilhado como agressor. E mesmo não sendo um agressor, eu respondi e sofri as consequências de um agressor. E eu provei na justiça que eu não sou, e agora eu vou externar para o mundo o que ocorreu para me levar a ser julgado por todos como um agressor. E muito se deve ao que algumas pessoas acham que é feminismo, que é você ignorar o ponto de vista geral, de você ignorar a história de uma pessoa, de você ignorar a idoneidade, o caráter, a decência, e por uma história contada de um lado só, você simplesmente excluir essa outra pessoa, que foi o que aconteceu comigo, onde pessoas que eram para ser nossos amigos, pessoas mais velhas, eu tenho 41, minha esposa também, nossos amigos são todos na casa dos 50, 55, 60, e eu achei que quando chegasse esse momento de eu conseguir, porque eu sempre respeitei a história dela, ela nunca quis compartilhar. Esses nossos amigos durante 15 anos nunca souberam que ela tinha uma filha, né? E eu respeitei. Quando isso ocorreu, quando todos tomaram conhecimento, que eu pensei, agora a gente vai ter auxílio, ela vai ter respaldo, ela vai ter apoio. Simplesmente levaram a minha família para outro estado e me deixaram quase 60 dias, 58 dias sofrendo numa angústia, com o coração partido, sem saber como elas estavam. Ela saiu do nada no dia do aniversário da nossa filha mais velha, e ela voltou do nada. Se ela não tivesse me ligado, 58 dias depois eu estaria até hoje, 2 anos sem saber, sem ter notícias dela. E eu dirigi a noite toda. Nós somos de São Paulo, eu viajei até Minas, busquei onde ela estava. Ela já estava estabelecida, com emprego, morando, e me ligou chorando, me perguntando se ela era louca, por que ela tinha feito isso com a gente, com a família, para me ajudá-la. E eu viajei a noite toda sem dormir, 58 dias,
com 56 quilos, eu tenho 1,80 m, meu peso ideal é 80, 78 a 80 quilos. Eu estava com 56 quilos, viajei uma noite toda, depois de 2 meses sem dormir praticamente, com a vergonha, com a culpa do julgamento das pessoas, e resgatei minha família. E mesmo assim, a gente voltando, a gente não teve apoio, porque ela não consegue admitir que ela tem problemas, que ela tem a saúde mental comprometida, que ela precisa de ajuda. E essas pessoas que se diziam amigas, simplesmente se afastaram. Então, isso não é o feminismo. O feminismo é a gente impedir injustiças contra as mulheres, é a gente ter respeito pelo gênero feminino, é a gente acolher e apoiar, é tratá-las de uma forma igualitária. Isso é feminismo. E agora, o que eu estou procurando é uma ajuda de pessoas que entendem o que é o feminismo e que querem ajudar minha mãe, minha esposa, minhas 2 filhas e a filha dela a terem um relacionamento normal e natural e apagarem essa dor que elas estão vivendo. Então, quanto mais pessoas divulgarem esse vídeo, mais fácil vai ser de chegar até ela e as pessoas que estão acolhendo ela, que nem sabem o que ela está passando. Ela não levou uma muda de roupa, ela não usou um centavo da conta conjunta que a gente tem. Em que circunstâncias essa mulher está vivendo? Então, para quem não entendeu, é sobre isso. Com certeza eu tenho amor pela minha esposa, mas eu também tenho amor pelo ser humano que está sofrendo em conflito. Tenho amor pelas minhas filhas, que há 15 anos não sabe o que é ter a mãe plenamente. Tô sofrendo e pedindo pela minha mãe, que hoje faz 62 anos, era para ser um dia de alegria, de comemoração, o dia tão esperado que ela se aposentou, e na verdade ela está dentro de uma situação vendo o sofrimento de todo mundo e não consegue comemorar e ser feliz. É um pedido de ajuda para a filha dela também, que já está com 21 anos, 10 anos sem ver a mãe, e agora ela tentou se reaproximar da gente, né, da mãe, e a mãe não está com estrutura. Então eu peço para que compartilhe. Eu estou entendendo um pouco mais como isso funciona. Se vocês se inscreverem, se vocês derem o joinha, esse vídeo vai aparecer para mais pessoas e certamente vai chegar até ela, até alguém que está ajudando e que vai entender realmente o que ela se passa. Tudo que eu estou falando, eu tenho provas. Ela já tem um pré-diagnóstico. Quando ela voltou, eu consegui fazê-la junto com alguns amigos de verdade que se engajaram, e muita oração. A gente conseguiu convencê-la a passar em tratamento com médico psiquiatra, e ela passou por 6 consultas, 10 ao total, 4 com uma psiquiatra, que depois ela não quis mais, e 6 com esse outro psiquiatra que era o atual, e ele já tem um pré-diagnóstico. Se vocês procurarem na internet, tem vários vídeos. Tem uma psiquiatra chamada Ana Beatriz Barbosa, ela explica sobre a doença de TDI. A minha esposa tem dupla personalidade e TDI, esqueci qual é o último nome, e dupla personalidade. Eu tô nessa situação, do nada os pensamentos fogem, deve ser a falta de conseguir dormir. Eu não vou falar a respeito de mim, mas eu já tô há 6 anos doente devido a essa situação. Eu me trato no HC, aqui de São Paulo, Hospital das Clínicas. Eu não consigo ter um diagnóstico porque eu fiz todos os exames possíveis e não acusa nada. E que nem agora, nesse momento, eu também perdi 8 quilos, estou com 62, eu cheguei a estar com 70, eu cheguei a estar com 78, estou com 70, perdi 8 quilos, porque eu já estou sem dormir muito tempo, eu não consigo. E dissociação, ela tem dupla personalidade e dissociação. Se vocês pesquisarem, vocês vão entender o que se passa com ela e qual é a minha preocupação. Eu não posso abandonar um ser humano, eu não posso abandonar a minha esposa, a qual eu jurei que eu estaria do lado dela na saúde e na doença. Eu não posso abandonar a chance das minhas filhas ter a mãe. Eu não posso abandonar a ela que tem ajuda. Eu não posso abandonar. Então eu vou fazer o possível e o impossível para atingir o objetivo, que é conseguir estabelecer um tratamento novamente para ela, fazer com que ela volte para o nosso convívio, que ela volte ao lar,
e se não for isso que ela deseja, mas tendo ajuda, que ela simplesmente volte a ser uma pessoa que tenha todas as condições de conviver com as filhas, conviver com a sociedade, e estar ao meu lado, ser minha esposa. Algumas pessoas no vídeo, poucas pessoas, acharam que era um homem que levou um pé na bunda chorando pela esposa. Não, é um homem que sofre uma doença e que grita para o mundo ajuda para a esposa e não consegue, porque tem um preconceito da sociedade que não compreende que uma pessoa ela pode sim ter um problema, ela pode sim estar numa situação que não é verídica. Para a mente dela, ela está sob risco, para a mente dela, ela está sob pena de, como eu posso dizer, ela tá com medo, ela tem medo de tudo, a ponto de abandonar as filhas. Vocês não têm noção do zelo que ela tem com as filhas, da forma carinhosa que ela me trata. Só que quando ela entra nesse surto, ou quando ela tem esse gatilho, quando ela some, ela é outra pessoa. E infelizmente ela é mesmo, ela tem duas personalidades. E nesse momento, a que não faz bem para ela está afastando ela de todos. E eu não posso deixar isso acontecer e as minhas filhas perderem simplesmente a mãe e ela perder a família e nunca mais aparecer, porque isso pode acontecer. Então eu peço para que vocês façam isso, divulguem. Se vocês receberam esse vídeo em algum momento, é porque alguma pessoa que me conhece e que conhece a nossa história, que confia, está compartilhando com vocês. Isso é uma rede de ajuda, uma rede de apoio. Isso é um ato feminista. Isso é ajudar. Eu agradeço a todos. Em breve eu espero fazer contato de novo com boas notícias. Fiquem com Deus.